E o Dalvi é da Casa Espírita Cristã do Ibis, da qual eu faço parte também, com muito carinho, né? E hoje vai falar conosco esse tema tão interessante. Dalvi, por favor, com você agora. Obrigado, Fátima. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos aproveitar esse breve intervalo de tempo aqui de uma forma bastante proveitosa, né? Bastante útil para todos nós, e que a gente consiga transmitir um pouco que seja do conteúdo que nós planejamos para hoje, né? E então, vamos lá. O nosso tema a gente escolheu assim como título, né, Noções de Magnetismo, porque é exatamente isso que é o nosso interesse hoje. Falar um pouco sobre as questões mais básicas, né, da ciência magnética. Desde a nossa juventude, como a Fátima lembrou aí, né, desde a época lá da década de 80, já faz um tempinho, a gente sempre teve uma afinidade muito assim, natural com a aplicação de passes. Nós sempre gostamos dessa atividade na Casa Espírita. E, com o passar do tempo, a gente acabou conhecendo um livro específico que eu compartilho com vocês, chamado Magnetismo Espiritual. Esse livro, Michaelos é o autor, é o pseudônimo, né? Ele é editado pela Federação Espírita Brasileira. Não se encontra mais esse livro em livrarias ou em locais quaisquer. Nós fizemos a redigitação dele, fizemos um PDF dele, então, se alguém quiser conhecer o livro e não tiver acesso, entre em contato com a gente passa o PDF do livro. O livro é tão antigo que ele não tem nem índice. Aí, no PDF, a gente colocou um índice, criamos lá um título, mais ou menos, que tinha a ver com cada capítulo, para nortear um pouco a leitura, né, e o estudo. Nos anos 2000 e pouco, lá na Casa Espírita, nós fizemos um grupo de estudos deste livro. E agora, mais recentemente, no início de 2020, no início de 2019, nós reeditamos esse grupo de estudos de magnetismo lá na Casa Espírita com uma proposta bastante proveitosa, a gente pode dizer dessa forma, né? Mas a gente também pode chamar de desafiadora, que era a de criar um grupo de magnetizadores espíritas. O livro em si, ele traz uma série de recomendações sobre prática, e à medida que a gente foi avançando nos estudos, a gente começou também a fazer as práticas. De forma que hoje nós temos um pouco mais de conhecimento teórico e um pouco mais de vivência da aplicação do dia a dia. Magnetismo, como processo, ele pode ser entendido como duas possibilidades: a imposição de mãos e o passe propriamente dito. A imposição de mãos é aquela situação em que você, uma ou duas das mãos, você a coloca sobre uma determinada região do corpo da pessoa, ou sua mesmo, mas, enfim, normalmente você está aplicando, né, então, em outra pessoa, durante um certo tempo. E aí você está fazendo a imposição. As curas de Jesus, narradas no Evangelho, muitas delas são imposições de mãos, né? A cura do cego, por exemplo, é uma dessas. Ele põe a mão sobre os olhos, né? E muitas outras. E o passe magnético, então, é esse que você, inicialmente, você coloca as mãos sobre a cabeça e você percorre o corpo de cima para baixo várias vezes, né? Isso é o que a gente chama de passe.
Então, nesse aspecto, o passe ele é, digamos assim, um subconjunto da aplicação magnética. Quando você aplica passe, você está aplicando magnetismo. Quais são, né, nesse estudo nosso, nessa prática nossa, as questões que a gente costuma abordar e costuma, de alguma forma, exigir de quem está conosco? O uso das mãos, ele é a essência da aplicação. Então, é importante que quando você faça isso, quando você imponha a mão sobre alguém, e você pode fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas faça isso uma experiência. Daqui a pouco, quando acabar o nosso trabalho aqui, faz isso. Pega uma pessoa que está próximo de você, né, um amigo, um parente, um familiar, e faça isso. Imponha as mãos. E aí, perceba o que sua mão sente. A noção do magnetismo é básica, né, nesse sentido de você perceber o que a sua mão sente. O que a sua mão sente, a gente tenta fazer o pessoal entender isso, não é o que passa pela sua cabeça, né? Logo no trabalho nosso, lá quando a gente começou a fazer esse trabalho, que isso aqui é o famoso tato magnético, que o nosso amigo Jacomelo, ele tem agora feito uma série de exposições sobre isso. É tato magnético. O que é que a sua mão sente? Nesse início que nós estávamos falando, se esse amigo nosso estiver assistindo, ele vai lembrar disso, ele impunha a mão sobre a pessoa, aí ele fala assim, os espíritos estão aqui me falando que ela está com problema de hidratação. Ok, é uma boa orientação essa aí, só que com relação ao magnetismo não é esse o contexto que a gente aprende, né? No magnetismo, o objetivo é a pessoa que aplica, você que aplica, desenvolver o conhecimento da ciência magnética, conhecer as técnicas de aplicação, conhecer os princípios do magnetismo. Isso é você conhecer, não é um espírito conhecer. A gente gosta de deixar isso muito bem claro, com todo o respeito e amor que nós temos pela espiritualidade, né? Mas se nós queremos nos tornar magnetizadores, nós temos que dominar o conteúdo da ciência magnética. E, nesse momento, a gente fala, esquece o que está vindo de mediunidade para você nesse instante. Esquece. Foca no que você tem que aprender aqui agora. Por que a gente faz isso, né? Porque o magnetismo, a gente entende que ele é uma contribuição humana, é uma contribuição da energia do encarnado. E essa contribuição ela só se faz mais adequada e mais precisa quando o encarnado ele domina a técnica. Por comparação, imaginemos um médico, ou um advogado, ou um juiz, ou um engenheiro, ou qualquer uma profissão que a gente possa imaginar, né, que alcança o título, mas não domina o conhecimento. Essa pessoa ela nunca vai conseguir exercer a sua função, a sua tarefa profissional de uma forma consistente, porque ela não tem experiência, ela não tem domínio, e vai depender de outras pessoas. No caso do magnetismo, é basicamente isso. E por que a gente insiste nesse caso, nesse tipo de situação? Porque nós presenciamos recentemente um problema, um processo de mediunidade, né, que a pessoa mediunizada ia aplicar um passe. Ou seja, a pessoa mediunizada ia aplicar o magnetismo. Só que ela aplicava o magnetismo contrariamente aos princípios do magnetismo. Então, na verdade, se essa pessoa estava mediunizada e se ela estava sob a orientação de um espírito, esse espírito não conhece magnetismo. Então, ele estava causando um desserviço à constituição energética do encarnado, ao invés de ajudar.
É por isso que a gente insiste no conceito de você dominar, você aprender, você registrar, você exercitar e você adquirir o domínio. Porque a partir desse momento, quando você vai para a tarefa, quando você vai para a aplicação, e porventura você, sendo médium, você recebe orientações, você tem como filtrar no seu conhecimento se aquela orientação ela é consistente ou não. Isso vem, né, ao encontro do que o próprio evangelista, numa das cartas, fala, né? Testai todos os espíritos, mas não acrediteis em todos os espíritos, né? Nem todos os espíritos são do Senhor. E no caso nosso é exatamente isso. Então a gente tem que ter esse tipo de conceito. Então, quando você aplica o passe, eu vou passar aqui rapidamente, bem rapidamente, essas noções básicas, né? O magnetismo, num primeiro momento, você faz o contato, você estabelece uma relação magnética entre você e a pessoa. Quando você começa a fazer esse trabalho, diferentemente do passe magnético, o magnetismo, a aplicação, ela é bem mais demorada. Então, essa tomada de relação, ela demora, às vezes, 5 minutos, 10 minutos, e existe uma série de indícios energéticos na sua mão que indicam que a relação foi feita. Uma vez feito isso, você faz esse rastreio da pessoa. Você pega e vai passando, né, a mão ao longo do corpo da pessoa todinha, e você vai sentir na sua mão uma série de sensações, de calor, de frio, de secura, de tremura, enfim, uma série. Cada uma dessas sensações, ela indica alguma coisa que está acontecendo com aquela pessoa. E é por isso que você tem que conhecer as técnicas. Se você determina, através das suas percepções, que aquela criatura ela tem algum acúmulo de energia em alguma parte do corpo, você tem que saber como dispersar essa energia. Se essa criatura tem a ausência de energia em alguma parte do corpo, de energia magnética, você tem que aprender como concentrar a energia. Então, essas técnicas de passe, mais rápido, mais lento, mais próximo ou mais distante da pessoa, tudo isso dá consequências diferenciadas. Daí a necessidade de estudar simplesmente e não ficar confiando tão somente na intuição. Porque, como dizia o Emmanuel, a intuição ela é fruto de estudo e de meditações prolongadas. Então, nenhum de nós vai desenvolver intuição se ficar só tentando imaginar qualquer coisa, certo? Bom, podemos encerrar já, então, a reunião, porque as noções básicas de magnetismo são essas daí. Então, nós vamos contar um pouco de história, né? O magnetismo ele surge, né, na Idade Moderna com Mesmer. Acho que todos já ouviram falar do Mesmer, né? Franz Anton Mesmer. Ele era austríaco. Ele nasceu num local que hoje é a Áustria, né? E ele se formou em medicina, ele era médico. Ele era médico, era filósofo, era teólogo, era advogado, ele era de uma formação cultural bastante ampla, e ele desenvolveu, então, a sua tese de medicina. E, antes de falar um pouco mais sobre ele, eu quero mostrar aqui um outro livro. Pessoal, o negócio é livro. Esse livro aqui, o título dele é Mesmer. Deixa eu pegar um certo auxiliar aqui, porque sem ele a gente já não consegue mais muita coisa, né? Então, é Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos. O autor é Paulo Henrique de Figueiredo, é um brasileiro. O livro ele é um livro razoavelmente consistente em termos de conteúdo. E o que o Paulo Henrique de Figueiredo fez? Ele simplesmente traduziu todos os escritos do Mesmer, e compilou nesse livro aqui. Não só os escritos, como também a biografia do Mesmer. E aí nós vamos ver o Mesmer como uma pessoa extremamente preocupada com a saúde, preocupada com o objetivo de restaurar o equilíbrio
energético, né, o equilíbrio da criatura. E o Mesmer, então, ele faz a sua tese de doutorado e ele fala, eu vou ler um pouco algumas coisas que eu acho que são tão interessantes que a gente vale a pena ler um pouco. Então, ele fala assim, fiz em Viena em 1766 quer dizer, um pouco menos de 100 anos da doutrina espírita, que foi em 1857, né? Fiz em Viena, em 1766, uma dissertação sobre a influência dos planetas sobre o corpo humano. Nomeei a propriedade do corpo animal que o torna suscetível à ação dos corpos celestes da Terra, magnetismo animal. Aí ele explica por que ele foi estudar isso aí. Ele fala o seguinte, meu primeiro objetivo foi o de meditar sobre o que poderia ter levado a opiniões absurdas, segundo as quais os destinos dos homens, assim como os eventos da natureza, pudessem ser vistos como submetidos às constelações e às diferentes posições dos astros entre si. Hoje é o que a gente chamaria de astrologia, né? Então, o que ele fez? Ele tentou fazer um estudo sério a respeito disso, que ele chamava, e que a gente também considera hoje ainda, né, uma série de opiniões absurdas, porque o destino de toda a humanidade estaria relacionado ou submetido a essas influências. E ele continua, então, um vasto sistema de influências ou de relações que ligam todos os seres às leis mecânicas, e mesmo o mecanismo das leis da natureza foi o resultado das minhas meditações e de minhas pesquisas. Então, ele começou a estudar isso tudo e chegou a essa condição científica de entender os mecanismos da natureza que regem essas relações. O Mesmer, ele era uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande. Ele narra que, certa vez, num local de atendimento a feridos de guerra, e ele viu que tinha alguém sangrando, né? E ele observava que quando ele chegava perto da pessoa e se interessava pela ferida, o sangramento parava. Quando ele se afastava um pouquinho e se desinteressava, o sangramento voltava. E ele começava a perceber essas relações de corpos que interagem uns com os outros. E ele também falava que ele tinha a sensibilidade de se estava, por exemplo, num banquete, né, numa roda social, e alguém estivesse atrás dele, ele conseguia identificar quem que era a pessoa sem vê-la. Então, tudo isso levou ele a fazer esses estudos e depois a desenvolver esse tipo de conceituação que deu origem ao magnetismo. E aí, o Mesmer, ele lança, quando ele faz esse estudo, as famosas proposições dele. Essas proposições foram lançadas e eram numa quantidade de 27. São 27 proposições que são, essencialmente, a base, né, da ciência magnética. Eu vou passar aqui brevemente, umas 5, 6, ler rapidamente, só para a gente ter noção do contexto que o Mesmer vislumbrou e que deu como consequência o magnetismo como nós o conhecemos. Ele falava o seguinte, existe uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os corpos animados. Então, existe uma influência, sim. Quem já teve a oportunidade de ter contato na área rural, né? Eu vim da roça, a gente conhece bastante essas coisas. Você vai ver que quem planta certos arbustos, certas árvores, certas leguminosas em alguns períodos do ano específicos. Por causa da altura, por causa da temperatura, por causa do calor, por causa de um monte de coisa, tem essas questões. A poda de árvores, né?
influência da Lua sobre as marés do planeta. Então, tudo isso são essas relações que ele falava, mas especialmente nos corpos animados. E ele fala, olha só, Mesmer falando isso mais ou menos 100 anos antes da doutrina espírita. Um fluido universal, universalmente e contínuo, de modo a não sofrer nenhum vazio, cuja sutileza não permite nenhuma comparação e que, por sua natureza, é suscetível de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento, é o meio dessa influência. Esse fluido ele denominava fluido cósmico universal, e depois Allan Kardec, quando elabora o Livro dos Espíritos, ele questiona e a espiritualidade vai confirmando e aumentando a explicação sobre esse fluido cósmico universal. Esta ação recíproca entre corpos está submetida a leis mecânicas desconhecidas até o presente. E tudo que a gente desconhece é milagre, ou é bruxaria, ou é alguma coisa fora do contexto. Mas quando a gente começa a conhecer as leis, a gente vê que a repetição daqueles fenômenos pode acontecer, e isso passa a ser, então, natural. Resultam desta ação de corpos uns sobre os outros, efeitos alternativos que podem ser considerados como um fluxo e um refluxo. Então, o Mesmer, ele imaginava e ele explicava, né, dizendo que cada um de nós emite energias que vão e que vêm. A gente emite e a gente recebe. E o domínio desse contexto de como fazer com que ela vá, como fazer com que ela volte, como fazer com que ela, quando vai, ela atue sobre certos pontos, esse domínio foi o desenvolvimento que ele fez, que deu origem depois ao magnetismo. Este fluxo-refluxo é mais ou menos geral, mais ou menos particular, mais ou menos composto, segundo a natureza das causas que o determinam. Então, o magnetizador ele tem condição de fazer com que a energia que flui e a energia que ele consiga fazer movimentar no corpo da pessoa que está recebendo, ela seja exatamente dessa forma. Pode ser geral, pode ser particular, pode ser localizado, pode ser de uma série de situações de acordo com o conhecimento e com a aplicação das técnicas de magnetização. O corpo animal... Oi? Só um minutinho, eu gostaria de pedir que todos verifiquem seus microfones. Tem 2 microfones ligados. Esses barulhos não são da casa do Dalvi, esses barulhos são dos microfones ligados. Pode continuar, Dalvi, por favor. Muito bem. Então, ele fala assim, o corpo animal, o corpo humano, né, sofre os efeitos alternativos desse agente, que é o fluido magnético, e se insinuando na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente. Então, ele determinava que o sistema nervoso é o mecanismo principal por onde o fluido magnético ele circula, né? E ele faz a sua ação no corpo humano. E o Mesmer, como sendo médico, né? O objetivo do magnetismo ao ser desenvolvido era exatamente esse, era de ajudar a aliviar as dores. E esse nosso grupo lá tem esse mesmo objetivo, de ajudar a aliviar as dores. Infelizmente, quando a gente começou a fazer o processo de atendimento, houve a pandemia, e aí tivemos que fazer, né, uma parada de atendimento físico. Mas o que o Mesmer, o que o magnetismo diz? Se você está doente, de alguma forma, se você tem algum tipo de moléstia no seu corpo, essa moléstia, na visão do magnetismo, ela é decorrente de uma distribuição inadequada da energia magnética no seu corpo. Essa é a noção da ciência vitalista.
veio o magnetismo e logo depois, né, do Mesmer, veio o Hahnemann, que criou a homeopatia, que também é uma outra ciência vitalista, que fala a mesma coisa. Desarmonias de energias do corpo é que ocasionam o problema que se manifesta como doença, como dor, né, de alguma forma. Então, o objetivo do magnetismo, da aplicação e desse conhecimento desses fluxos e refluxos, né, de toda essa conceituação desenvolvida, é exatamente reequilibrar o magnetismo da pessoa. Então, uma vez feito dessa forma, alcança-se os resultados esperados, né? Essa é a conceituação que nós temos e é que nós ajustamos, né, para a nossa prática. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, quando fala sobre o passe magnético, o André Luiz, ele faz uma série de explicações, ele traz para nós uma série de explicações que são extremamente importantes para a gente entender com um pouco mais de clareza, né, essa questão da energia magnética. O André Luiz define fluido magnético. O fluido magnético é uma emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Bonito, né? Todo mundo aí capturou a mensagem? É uma emanação de força mental sobre a alavanca da vontade. Ou seja, o fluido magnético, ele é expelido, ele é expandido de nós exatamente através da nossa capacidade de força mental, mas pelo uso da vontade. Sem o uso da vontade, a gente pode até causar algum fenômeno magnético, mas é totalmente irrelevante em termos de continuidade. Essa emanação de força mental controlada pela vontade é que é a essência do magnetismo. Nenhum de nós que aplica magnetismo consegue fazê-lo sem que consiga se concentrar e ter autodomínio de si mesmo, né? Domínio das suas emoções, domínio da sua condição naquele momento da aplicação, abstração do ambiente todo e concentração total na pessoa e nas sensações que consegue ter em relação àquela pessoa, e aí a definição de quais são as aplicações que possam ser feitas. Antes de continuar a ler aqui a orientação do André Luiz, nós vamos lembrar de uma outra definição também que o próprio André Luiz traz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Quando ele fala para nós da aura. A aura, ela é, na verdade, uma manifestação do fluido magnético. O fluido magnético, eu vou falar do fluido magnético, depois eu falo da aura, depois eu volto para onde vamos fazer dessa forma. O fluido magnético, ele é o agente da aplicação do magnetismo, como a gente vê aqui, que é essa força mental que cada um de nós tem. Essa força mental, esse fluido magnético, ele não tem nenhuma relação com nenhum dos tipos de fluidos que a gente conhece. Seja a eletricidade, seja o próprio magnetismo do ímã, seja a gravitação, seja o som. O fluido magnético, ele não tem relação com isso. O fluido magnético, ele vamos falar dessa forma, né, um parente próximo do fluido cósmico universal, e ele não sofre nenhum tipo de influência de nada que seja material. Pra vocês terem uma ideia, eles fizeram esse tipo de experiência, os grandes mestres do magnetismo que vieram com Mesmer e logo depois dele, durante os 100 anos seguintes, de pegar uma folha de papel, magnetizá-la e, através dela, magnetizar uma pessoa. E a pessoa entra em sonambulismo, por exemplo, que é uma das consequências do magnetismo.
Essa folha, eles depois embeberam, né, em álcool, em várias substâncias, e utilizavam ela para fazer a magnetização, e a magnetização continuava, demonstrando aí que esses outros elementos, essas outras substâncias, não impactavam, não influenciavam a energia magnética. Eles chegaram a queimar essa folha de papel, reduzi-la completamente a cinza, e pegava essa cinza e ainda conseguia fazer a pessoa entrar em sonambulismo. Ou seja, nem o fogo destrói essa força magnética, essa força mental controlada. Isso é importante para nós porque, aqui, vivendo no mundo material e cercado pelas limitações da matéria, a nossa mente também se limita na matéria. O magnetismo mostra, e o espiritismo mostra também, que nós podemos expandir a nossa mente e ultrapassar quaisquer barreiras de ordem material que exista, independente de qual seja a matéria. Ou seja, não existe uma blindagem para o magnetismo, não existe uma blindagem para a força mental, não existe uma blindagem para o pensamento. Essa é a realidade. Esse fluido, então, as características dele, elas foram sendo desenvolvidas por aqueles que, magnetizados, entravam em sonambulismo e conseguiam, através do sonambulismo, ver esse fluido. E eu vou fazer aqui agora, mais uma vez, nesse livro, uma leiturinha breve, bem breve. É pena que só tem 1 hora para a gente fazer esses estudos, Fatinha, senão a gente podia fazer muito mais. Ele fala bem assim, característica do fluido. O fluido magnético que se nos escapa continuamente forma em torno de nosso corpo uma atmosfera, a aura, que o André Luiz depois vai explicar para nós. Não sendo impulsionado pela nossa vontade, não age sensivelmente sobre os indivíduos. Porém, desde que a nossa vontade o impulsione e o dirija, ele se move com toda a força que lhe imprimirmos, o fluido magnético, a nossa força mental. O fluido penetra todos os corpos, animados ou inanimados. E aí esse fluido, ele recebe as características da pessoa que o possui. Esse fluido possui odor, possui cor, possui peso, possui características quaisquer químicas, né, mecânicas, que o seu possuidor possa conseguir imprimir a ele. E isso está relacionado diretamente com o estado de evolução do espírito, né? O fluido, ele é visto pelos sonâmbulos como um vapor luminoso ou como uma cor, né? Curiosamente, na reunião mediúnica dessa semana passada, um espírito chegou e falou que quando a gente aplica o passe, sai luz das nossas mãos. Tem a ver com esse tipo de coisa, né? O fluido magnético, a emanação mental que cada um de nós consiga fazer, quando movido pelo desejo sincero de ajudar e de servir, ele acaba tendo essas características, né? O fluido se propaga a grandes distâncias, mas isso está relacionado à força e a qualidade do magnetizador e também a qualidade do paciente. E aí por aí vai falando um monte, são uma quantidade enorme de características sobre o fluido magnético que, ao longo do tempo, com as pesquisas e as experiências, eles foram caracterizando, né, e explicando para nós. Bom, 15h40 já. Nossa, vamos lá. Aí o André Luiz fala da aura. O que é a aura, pessoal? A aura é essa força mental que todos nós temos, então todos nós temos uma aura, que não está... Oi? Se você precisar passar 5, 10 minutos, sem problema. Esse tema é muito complexo e todo mundo gosta muito. Eu costumo dizer, Fátima,
eu costumo dizer, Fatinho, que se me deixar eu falo até amanhã de manhã, né? Não, é porque para conseguir você para falar com a gente também é um sacrifício, né? Então, vamos, tá? Se É você que, quiser passar... eu não sou difícil, não, eu sou fujão, é diferente. É. Tá bom? Tá bom. É, é, Então vamos lá. Tá bom, Fátima. Obrigado. Então, pessoal, a aura, ela é essa emanação. Então, olha só como é que a coisa é importante. A aura, ela não está limitada ao limite do nosso corpo físico. A aura, ela se expande além do nosso corpo físico. Todos nós temos isso. Essa emanação, a nossa força mental, ela se expande. Se houvesse entre nós médiums que tivessem capacidade de ver, eles veriam a nossa aura. E a nossa aura, então, ela adquire cor, vibração, formato, de acordo com a nossa condição mental e espiritual. Então, numa pessoa completamente equilibrada, completamente assim saudável, essa aura ela é uniforme, ela é movimento, ela tem uma cor e é totalmente equilibrada, totalmente, sim, proporcionada. Para uma pessoa que tem algum tipo de problema de saúde, quem visse veria que essa aura, essas energias, elas estão mais concentradas num lugar, estão mais espalhadas no outro, estão completamente, sim, alteradas. Essas são as noções do magnetismo. Agora, qual que é o detalhe todo da aura? É que a aura, ela é, o André Luiz fala bem assim, ela é a nossa plataforma de comunicação com outros seres humanos. Então, nós sempre estamos, através da nossa aura, em contato com a aura de outras pessoas, à distância, e aí acontece aquele fenômeno da simpatia ou da antipatia, né? Não é isso? Então, aproveitando a aura, aproveitando a simpatia, aproveitando a antipatia, vamos aqui agora na pergunta 388 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a seguinte questão: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeitos de uma certa relação de simpatia? E Allan Kardec ele pergunta isso aqui exatamente nessa noção sobre essas relações entre as pessoas, porque Kardec ele foi um estudante, um estudioso e um utilizador e aplicador de magnetismo por 35 anos, antes de codificar a doutrina. Então, ele faz essa pergunta. 388 do Livro dos Espíritos. Olha o que os Espíritos respondem. Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Demonstrando assim os espíritos que conhecer o magnetismo ele é essencial para que a gente consiga compreender até a questão da doutrina espírita. Na pergunta 555, no comentário dela, Kardec afirma, e depois, em outras situações, os próprios espíritos também afirmam, espiritismo e magnetismo são ciências irmãs, são ciências gêmeas. E eles chegam a afirmar que você não consegue conhecer o espiritismo se você não compreender o magnetismo. E você não consegue compreender o magnetismo se você não compreender o espiritismo. Então, para que a gente tenha um conhecimento mais profundo e mais adequado, nós temos que conhecer ambos, magnetismo e espiritismo. Se a gente já conhece hoje a respeito dessas relações de simpatia, é porque a doutrina espírita fez com que a gente compreendesse melhor o magnetismo. E, infelizmente, no nosso meio espírita, a gente ouve de vez em quando alguém falando que proibiram lá na casa da gente estudar o magnetismo. Não, o magnetismo está proibido lá também, e não sei o quê. Então, é triste ouvir isso de pessoas que se dizem, né, espíritas e que às vezes são dirigentes espíritas, o que é muito mais desagradável, vamos falar dessa forma. Então,
Aí, a simpatia é exatamente essa extensão de aura. Hoje em dia, a gente não só encontra as pessoas, né? Às vezes você recebe um telefonema, aí você fala assim para a pessoa, poxa, mas eu acabei de pensar em você, né? Ou você encontra alguém na rua, nossa, estava falando de você. Ou recebe uma mensagem de WhatsApp, agora tem essas tecnologias mais avançadas aí, né? Mas tudo isso redunda de quê? De contato entre auras, contato energético à distância. A simpatia é muito isso. Às vezes você não cumprimentou a pessoa e já você simpatizou com ela antes de entrar em contato físico ou até de conversar. Você já simpatizou. O que é isso? A aura, a energia magnética sua e a daquela pessoa são similares, são semelhantes. Então, quando se encontram, existe aí isso que a gente chama de simpatia, né? De um bem-estar de ver ou de estar com aquela pessoa. E aí a conversa se desenvolve, né? Os assuntos vêm à tona e fica maravilhoso. E a antipatia, por sua vez, é exatamente a mesma coisa. São as auras, as energias magnéticas que se encontram, só que elas não são similares, elas não são simpáticas, e aí acontece esse tipo de repulsão, vamos falar dessa forma, né? E aí o que ocorre de mais comum é que quando você é obrigado a conversar com essa pessoa é monossilábico, o assunto não vem e você está torcendo para acabar logo aquele momento e você ficar longe daquela pessoa e vice-versa, né? E a gente cai num risco de achar que quem é antipático é ruim. E às vezes não, né? Às vezes aquele com quem nós não simpatizamos é espiritualmente muito melhor, superior do que nós, moralmente muito mais avançado, e a energia não bate porque aquela energia é muito superior à nossa e a gente não tem como chegar lá. Então fica antipático, né? Então essa é a questão da aura, essa é a questão da relação de simpatia que existe entre a gente. Então essa emanação de força mental, quando nós vamos aplicar o passe na casa espírita, né, o próprio momento de aplicar o passe, quando nós estamos diante da pessoa, já se estabelece entre nós essa tomada de relação magnética, que no caso do magnetismo ela é mais demorada, porque o objetivo é a aplicação de energias durante meia hora, uma hora, é a energia, né, do magnetizador mesmo que está ali funcionando. No caso do passe, o meio já é favorável, está todo mundo propício, então, quando você chega perto, às vezes você só chega assim e aproxima, né, a sua mão da cabeça da pessoa, você já sente, como eu estou sentindo agora já, calor na mão, né? Você já sente que a relação já foi estabelecida. Aí o André Luiz vai falar para nós o seguinte. André Luiz, cadê você? Cadê você, meu jovem? Eu tirei a folha do lugar e me perdi aqui agora. Aqui. Então, vamos repetir logo o que ele fala, né? Fluido magnético é essa emanação controlada de força mental sobre a alavanca da vontade. Então, você tem que ter desejo de fazer a sua emanação mental. Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, e é exatamente isso o que o magnetismo explica para nós, com muito mais amplitude e eficiência atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, determinando-lhes o nível satisfatório. O que o André Luiz acabou de dizer para nós? Se eu uso o magnetismo para influenciar outra pessoa, através da minha força mental, com a minha vontade, eu consigo influenciar, agir sobre outra pessoa com muito mais propriedade, com muito mais eficiência, eu e a minha mente agiremos sobre o meu estado orgânico, sobre o meu perispírito e sobre o meu corpo físico. Perceberam como é que funciona? Então, é
magnetização de si mesmo, o que ele acabou de dizer. Então, agora, na sequência. Pelo passe magnético, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, a vontade enfraquecida, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, né, perispírito e corpo físico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Quando nós lemos isso lá para o nosso pessoal, nas reuniões de estudo nosso, a gente fala o seguinte: não se tome de orgulho de imaginar que é a sua aplicação magnética que vai curar alguém. O que nós acabamos de ver aqui agora, na explicação do André Luiz, é que esse alguém é que vai se curar. Você, como magnetizador, você, como passista, você, como aplicador de energia magnética, aplicador de força mental, você é simplesmente o intermediário entre a pessoa e ela mesma, né? Para que ela se recomponha. Naturalmente, o conhecimento das técnicas, né, o conhecimento da energia, a forma de aplicação, a sua vontade concentrada, o seu desejo sincero, vão ser motores que vão fortalecer ainda mais a recuperação ou o reequilíbrio. Mas é a criatura que vai fazer o trabalho dela. Se alguém aí que está nos ouvindo lembrou muito bem da mulher hemorroíça, daquela situação lá com Jesus. Vocês lembram disso? Como é que funcionou lá? Jesus estava no meio da multidão. Imagina um aglomerado de pessoas. Aí, de repente, ele vira para Pedro e fala assim: alguém me tocou. A gente fala rindo porque fica imaginando a cena, né? Aí Pedro vira para ele e fala assim: mestre, mas tá todo mundo te tocando. Você está no meio de um monte de gente, né? Ele fala assim: uma virtude saiu de mim. Naquele momento, a força magnética, a força mental do Cristo, ela foi drenada de alguma forma por alguém. E aí a mulher hemorroíça se apresenta e fala. Aí ela conta a história que ela tinha um corrimento sanguíneo de mais de não sei quantos anos lá, 30 anos, eu acho, e ela se curou. O que Jesus fala para ela? A tua fé te salvou. E o que o André Luiz explica aqui nessa passagem do livro Evolução em Dois Mundos é exatamente esse o contexto. Uma vontade mais fraca, fortalecida na confiança e em contato com uma vontade mais forte, ela consegue soerguer, ela consegue reerguer o seu tônus energético. E aí ela comanda o seu corpo físico e ela consegue, então, reajustar-se. Esse é o mecanismo. Tanto é que na literatura magnética existem uma infinidade de casos de cura e casos de não cura. Os casos de não cura, sendo, às vezes, doenças, né, semelhantes a outras que tinham sido curadas, usando as mesmas técnicas, qual que é o diferencial? É a pessoa que está recebendo, se ela tem ou não confiança. E para quem está nos assistindo aí, está nos ouvindo, que lembrou muito bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da fé, Kardec fala que a fé é uma excelente demonstração da aplicação do magnetismo, porque é através desse mecanismo de confiança que essa força mental de cada um de nós, orientada pela nossa vontade, ela
funciona e atua em nós mesmos, e aí acontecem aquilo que chama-se milagres. Né? O magnetismo, então, pessoal, ele é essa energia que ainda é desconhecida de muitos. Lá na pergunta 388, eles falam, né, que depois conhecereis melhor. Então, se até hoje nós não conhecemos melhor, significa que nós estamos atrasados no nosso processo de espiritualização, né, de uma forma mais equilibrada ou mais plena. Com relação à aplicação do passe ainda, ele é sempre aplicado, pessoal, sempre, atenção, sempre, de cima para baixo. Por quê? Porque a nossa aura, as nossas energias, elas circulam de cima para baixo e continuamente de cima para baixo. Tanto que quando você está aplicando o passe, ou magnetização, vou até me afastar um pouquinho para tentar demonstrar para vocês, você aplica, você, né, deixa suas mãos assim, tranquilamente abertas, você aplica a energia, quando você chega no final, os magnetizadores orientam, você fecha a sua mão, afasta do corpo da pessoa e volta no início e abre as suas mãos e aplica outra vez. Fecha e afasta. Por que que você fecha? Você fecha para não circular a energia magnética da sua mão nesse momento. E você afasta por quê? Porque você sai do campo de circulação da aura da pessoa. Porque se você pegar e fizer a magnetização e você fizer o efeito de baixo para cima, você desmagnetiza a pessoa. Você tira a ordem natural da circulação dessas energias e os efeitos podem ser danosos. Foi esse o caso que nós encontramos numa casa espírita, num médium, aplicando passe. Ele aplicava de baixo para cima, ou seja, se o espírito estava ali orientando, o espírito estava desorientando o médium e atrapalhando o processo de alívio das dores de quem estava ali, porque ele fazia de baixo para cima, e é exatamente o contrário, é sempre de cima para baixo. Quando a gente pega e faz a aplicação do passe mais próximo e bem lento, nós estamos concentrando energias na pessoa. Quando a gente faz mais distante e mais rápido, nós estamos aplicando o que se chama de passe dispersivo. O dispersivo, apesar do nome falar que é dispersão, né, ele, na verdade, ele é um reequilibrante geral. Por isso é que nas casas espíritas, adequadamente, a aplicação do passe deveria ser sempre dispersivo. Ou seja, você vai aplicar o passe em alguém que está na sua frente na hora da aplicação do passe, você chega, impõe as mãos e rapidamente, de cima para baixo, de cima para baixo, fecha, volta, abre, fecha, volta, abre, fecha, volta. A uma distância de 15 centímetros até 1 metro de distância, você aplica o passe. Essa coisa de achar que tem que ser pertinho, coladinho, porque não faz efeito, é falta de entendimento nosso de como que esses fluidos funcionam. Perceberam? Por que a gente fala isso? Porque a gente já viu relatos de pessoas que vão para a casa espírita tomar passe e saem de lá piores do que chegaram. Às vezes a pessoa está com congestão energética, ela está com saturação de energia. Aí vem o passista e vai e faz o quê? Encosta a mão aqui e fica bem pertinho da pessoa e aumenta ainda mais a quantidade de energia que está naquela criatura. A pessoa fica sufocada, gente. Ela não aguenta. Então, é melhor que você aplique os passes rápidos, a mais distância, o dispersivo, que você reequilibra tudo isso aí. Aí, naturalmente, a espiritualidade está ali junto, vai orientando e vai fazendo, né, o trabalho que nós não entendemos e que nós não conseguimos fazer, e aí trazendo o reequilíbrio para as pessoas. Outra questão também que a gente gosta de abordar nesses casos, lembrei aqui agora, é que, apesar de todos nós podermos
estudar e aplicar o magnetismo, há algumas pessoas que elas já reencarnam dotadas de uma grande quantidade de energia magnética, de força mental. Essas pessoas são aquelas que são assim os referenciais, né? Aquelas pessoas que trazem um dom mais específico de energia magnética. No nosso caso, quando nós estudamos lá no nosso grupo, a gente deixa isso muito bem claro. Todos nós podemos aplicar energia magnética, cada um de nós tem a sua quantidade, a sua característica magnética. Um magnetizador, ele às vezes ele percebe que ele consegue aliviar certos tipos de sofrimento, ele não consegue às vezes aliviar outros, enquanto que outro magnetizador consegue e o outro não consegue, esse consegue. Por quê? Porque são as características específicas da força mental de cada um na aplicação. Alguns conseguem efeitos mais duradouros, menos duradouros, enfim, há todo um contexto de aprendizado que só se consegue determinar com clareza na prática. Agora, essas pessoas que têm essa força magnética muito mais avançada, elas conseguem fazer, ocasionar fenômenos de monta. Por exemplo, o nosso amigo lá da Casa Espírita, o Egeu, ele contava para nós que quando ele era pequeno, né, tinha uma vizinha, roça, né? E certa vez ela foi lá e na casa dele tinha assim, tipo um riachinho, uma plantação enorme de agrião. Aí ele conta que ela chegou lá, nossa, comadre, mas que plantação linda de agrião você tem. No dia seguinte, todos os agriões estavam mortos. E parece que a mesma coisa aconteceu com um galo, uma galinha que ela viu lá, que também elogiou que foi uma beleza. No dia seguinte estava lá o animal sem vida. Isso é a aplicação inconsciente da energia magnética, né, descontrolada por aquela criatura, e que deu como efeito uma situação como essa. Na crendice popular, isso aí tem um monte de nomes, isso aí tem um monte de exageros, isso aí tem uma série de males entendidos. No entendimento espírita, está tudo muito claro. Recentemente, nosso amigo Gentil também, né, Gentil, comentou com a gente sobre a questão de uma senhora também do interior, né, que tem o dom de curar, imagina assim, uma boiada, né? Nem que foi? Que consegue, né, fazer com que os carrapatos, os bichos que atacam os bois, né, sejam eliminados através de uma reza, de uma, entre aspas, né, que no popular se chama de uma mandinga, e vai lá e faz. O que é isso? Isso é a aplicação da energia magnética, dos fluidos que essa criatura tem em abundância, em uma grande quantidade, e aí causa esse efeito. Todos esses missionários religiosos por aí, que têm rede de televisão e que às vezes propagam certos milagres, às vezes, pessoal, são milagres verdadeiros. Eles são dotados de energia magnética, de potencial magnético, às vezes muito grande. E as pessoas que vão ali com fé acabam realizando esse mecanismo que o André Luiz explicou. E aí acontecem as curas de verdade. O que cada um vai direcionar a sua energia, o que vai fazer com ela, vai responder perante a justiça divina no tempo adequado. Mas o fenômeno em si existe. E ele é extremamente disseminado em qualquer extrato social, em qualquer região do planeta, em qualquer lugar. É sempre a emanação de força mental, é sempre magnetismo que uns usam com muito mais poder, muito mais capacidade e muito mais domínio. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando entender, estamos estudando devagar, para a gente poder assimilar com mais clareza, com mais consistência,
e daí fazer uma aplicação mais adequada também. A literatura sobre magnetismo, a gente citou esses 2 livros, mas tem mais. Esse aqui, olha, é A Arte de Magnetizar, do Charles Lafontaine. É um livro basilar. O Lafontaine ele foi contemporâneo de Kardec, e ele desenvolve aqui nesse livro técnicas e narra curas, inclusive ressurreição, para vocês terem uma ideia. Tem o D'Urville, Hector D'Urville, também, um livro famoso, né? Teorias e Procedimentos do Magnetismo. Tem o famoso Barão do Poté, esse aqui também, ó, Tratado Completo de Magnetismo Animal. É um livro também, assim, bastante denso em termos de informação. Então, assim, a literatura existe, a prática é simples. Imagine que todos esses que fizeram todos esses trabalhos, nenhum deles conhecia nada sobre física quântica, sobre chakras, sobre uma série de coisas que hoje nós conhecemos, e eles realizavam os alívios, as curas, de tudo. Por quê? Porque eles compreenderam os princípios do magnetismo, as técnicas de aplicação e colocaram em prática. Simples assim. Como a gente vê com Jesus e a gente vê com outros também, né? No caso aí da nossa irmã lá que secou lá os pés de agrião e a nossa companheira lá que cura os animais, às vezes a pessoa não usa a mão não, gente. A pessoa usa simplesmente o poder que ela tem, que emana como um todo de qualquer parte do seu corpo. Então, tudo isso são aprendizados importantíssimos que vão fazendo com que a gente, ao compreender as técnicas e ao compreender os mecanismos, a gente compreenda também o que é possível e o que não é possível. Kardec fala isso na doutrina espírita. O Mesmer, ele falava que o magnetismo, ele cura o corpo físico até certo ponto. Se esse corpo físico, se essa pessoa, ela tem desvios morais, isso aí o magnetismo não cura. Então, ele cita lá, né, a usura, a luxúria, uma série de defeitos morais que a gente carrega que afetam o nosso corpo físico, e às vezes a gente procura, né, o alívio para o corpo físico. Esse alívio ele não acontece com facilidade, porque a causa do problema, que são as nossas imperfeições morais, elas permanecem. Então, quando nós estamos falando de tratar, de curar, de aliviar, nós estamos falando de um contexto muito maior. Quando a doutrina espírita vem, o espiritismo se propõe a fazer o quê? Cura moral. Então, se a gente consegue fazer um ajuste ou uma coordenação entre a cura moral que a doutrina espírita conclama a cada um de nós fazer e a gente aplicar as técnicas do magnetismo para fazer a cura física, né, a cura energética, nós estamos aí realmente aliviando de uma forma bem mais clara e bem mais precisa, né? Então, pessoal, é isso aí. O que a gente tinha para abordar aqui mais brevemente era isso, né? Assim que a pandemia der um arrefecimento, né? Assim que as casas espíritas resolverem, não sei o que não resolveram ainda, né? Quando elas resolverem abrir as portas outra vez, os nossos estudos voltarão. Mas muito mais do que os nossos estudos voltarão, né? O alívio dos que sofrem e que não se curam via satélite, né? Não se curam via micro-ondas, se curam com afeição, afeto, abraço, proximidade, energia, tudo isso vai voltar a fluir um pouco mais de precisão, um pouco mais de certeza, né? Então, Fátima e pessoal aí da FABEM, eu agradeço demais aí a vocês pela oportunidade, né, de a gente ter estado nesse momento aqui junto, aproveitando para tentar esclarecer um pouquinho, falar um pouquinho, né, sobre o magnetismo e convidar todos para que
Não esperem que alguém te fale ou que alguém te chame. Procure os livros e vai estudando. E vai fazendo as suas aplicações práticas na sua casa. Vai desenvolvendo conhecimento e conteúdo. Vai desenvolvendo prática e domínio. E você vai ver que o magnetismo ele avança muito mais do que o corpo físico. O magnetismo ele avança para a alma, pessoal. O magnetismo foi o precursor do espiritismo e não foi à toa. Num outro momento a gente fala um pouco sobre isso também, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado, então. Fiquem com Deus, muita paz e que Jesus nos abençoe.